Fala pessoal, tudo bom? Vamos para a aula 4. Ainda nos conceitos de nuvem, vamos trabalhar aqui com o conceito de economias de escala. Imagina o seguinte, a Azure ela consegue provisionar para a gente os recursos computacionais, recursos, máquinas, poder de processamento, de uma forma que, quanto mais pessoas inscritas para utilizar os recursos, mais ela consegue dar um preço acessível para a gente. Imagina-se a quantidade de servidores de data centers que eles têm, e isso só aumentando, e a quantidade de usuários querendo utilizar esses recursos. A nuvem ela é pública, entre aspas, eu vou entrar no conceito de pública, nuvem pública e privada, mas esses recursos são compartilhados. Um data center com vários computadores gerando um poder de processamento, HDs, coisas do tipo, vai servir vários usuários. E economia de escala é que eles poderem provisionar as assinaturas mais em conta conforme os inscritos, conforme mais usuários utilizando os recursos que eles têm para nos dar. Eu botei um exemplo aqui. Imagina que você... Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você vende bolas de futebol e você precisa vender em outra cidade. Você tem uma alta demanda de bolas de futebol em outra cidade, mas você só tem um caminhãozinho aqui da esquerda para levar as bolas. E aí, a sua bola de futebol custa R$10. Você consegue encher aqui com X bolas. Legal, bom para você, né? Só que nesse preço da bola, né, tá embutido que você tem que pagar gasolina. Vamos supor que você, de uma cidade, tem que levar para outra. Então esse caminhão, você vai ter que pagar gasolina, vai ter que pagar alguém para transportar, e você tem um espaço limitado para colocar bolas ali, sei lá, 100 bolas. Essa caminhonete, cabe 50 bolas da esquerda. Então, o seu preço de R$10, ele está embutido ali os seus gastos. Você gasta muito com gasolina e com pagar um motorista e transportar várias vezes de 50 em 50. Vamos supor o outro caso. Sua empresa está bem sucedida e agora você tem vários caminhões como o da direita, que são muito maiores. Você consegue transportar muito mais bolas. Se você consegue levar muito mais bola para outra cidade, mesmo você tem uma economia aí. Você continua tendo gasto com gasolina, com motorista, mas você consegue levar muito mais. Vamos supor que com esse caminhão você consiga levar 500 bolas. Então, de uma vez só, você já consegue levar o seu serviço num custo, não vai ser o mesmo custo de gasolina, nem pedágio, coisa do tipo, mas fazendo o cálculo ali, você tem mais lucro. E se eu tenho mais lucro, vamos supor que eu tenha 5 caminhões desse agora à disposição, enquanto no passado eu tinha uma caminhonete daquela pequena. Eu consigo levar muito mais bolas e servir a cidade inteira. Várias cidades. Então a minha bola pode passar a custar R$9 para as pessoas e eu ainda ter lucro com isso. Então essa economia de escala. Conforme demanda, conforme eu consigo provisionar mais e tem pessoas pedindo, né, eu consigo prover o serviço de uma forma mais barata porque eu estou trabalhando com essa questão de escala versus provisionar o serviço. Eu dei um exemplo bem extenso aqui de economia de escala. Vou deixar o link. A computação em nuvem é um modelo baseado em consumo. Como assim? Bom, você paga... baseado em consumo. Você paga pelo que você usa. Eu preciso de um banco de dados, hospedar um site, uma máquina virtual. Eu vou pagar quando eu provisionar, quando eu criar esses recursos e conforme o uso. Eu preciso aumentar aqui a capacidade da minha máquina virtual para mais HD, mais processador. Vou pagar conforme o uso. Então é um modelo baseado em consumo. Isso é bem interessante, como hoje eu dei exemplo do Rock in Rio. O do Rock in Rio é um bom, né? Que você pode ter, eu preciso de uma máquina com capacidade enorme para aquele dia, e aí eu vou pagar por essa capacidade, mas durante o uso. No dia seguinte e o resto do ano, eu posso deixar ali só uma máquina que deixe meu site rodando minimamente, pela capacidade de usuários que eu sei, e sigo a vida. Mas é só isso? Não é só isso. Essa questão de gerenciar a máquina, de ter uma necessidade de escalar, e ter essa elasticidade,
ela é totalmente configurável, é sob demanda, você pode deixar uma configuração para caso precise ele aumente até X, Y. Então, assim, você paga o consumo do que você provisionou. Então, quando você fala que a computação em nuvem é um modelo baseado em consumo, nós estamos falando disso. Ah, pessoal, tá gostando do conteúdo? Tem alguma crítica ou sugestão? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, coloque sua dúvida, dê um like no vídeo também, compartilha e segue aí o canal para você receber a notificação das próximas aulas. CAPEX e OPEX. Basicamente, CAPEX é o seu custo com infraestrutura e OPEX é o seu custo com operações. Então imagine que você tem um servidor, um data center on-premise na sua empresa, você não trabalha com Azure. Então você tem lá o servidor, você tem as máquinas, o gasto com ar-condicionado, tudo isso é o seu CAPEX. E OPEX é o seu custo de operação. Você precisa ter pessoas capacitadas para vigiar um local, pessoas que deem a manutenção caso precise, pessoas que operam no dia a dia ali. E aí, quando a gente fala de nuvem, quais os seus ganhos? Seus ganhos em termos de CAPEX é que você não precisa gerenciar, você não precisa comprar esses recursos. Você não precisa se preocupar em custos caso dê um problema no HD. Você não paga mais pelo recurso físico, você paga por ele, você aluga o serviço em cloud com todas as garantias de disponibilidade e você reduz o seu CAPEX. Você não precisa mais investir um valor forte numa estrutura que, vamos supor, você tem um data center para o site do Rock in Rio de novo. Vai ser um exemplo que eu vou levar para vários casos. Você tem lá o data center. E aí no dia do Rock in Rio, você sabe que vai ter um pico absurdo de 100 vezes, 200 vezes mais usuários. Você vai comprar equipamento, depois você vai fazer o que com esse equipamento? Ele vai ficar ali obsoleto, subutilizado? Você vai ter uma perda de dinheiro com isso. O equipamento que você está ali, já teve o custo, entendeu? E fora a manutenção, a pessoa para operar, com nuvem não. Você tem esse ganho de CAPEX. E de OPEX, você tem o seu custo operacional vai diminuir, você precisa ter pessoas capacitadas, obviamente, para lidar com o Azure, mas ela te dá uma ferramenta ali de gestão, tanto em nível de infraestrutura, do tipo de recurso que você quer subir para a nuvem, você vai precisar ter uma pessoa capacitada, mas você tem o uso, você tem ali o gasto, a operação conforme o uso. Você tem mais controle sobre isso e, obviamente, você tem uma redução dos seus custos porque isso é controlado. É somente o que você precisa quando você precisa.